Olá, 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 olá. Oi, Oi, tudo Oi, bom? oi. Oi, gente. Estamos hoje, Olá. então, iniciando mais um vídeo, né, do Bate-Papo Enneagrama. Hoje trazendo as nossas percepções e aprendizados sobre o caminho de crescimento do Eneatipo 3. Então, para quem está nos acompanhando, nós já gravamos nessa nova série aí de aprendizados e caminhos de crescimento. Já falamos do tipo 1, do tipo 2, hoje, então, tipo 3. E o que está nos norteando é essa pergunta de, tá, descobri meu eneatipo e agora o que eu faço com isso? Então, nessa nova série aí do Bate-Papo Enneagrama, nós estamos compartilhando caminhos de crescimento, né? E hoje o Luciano não está conosco, vai fazer falta também. E é isso, vamos lá. Que a gente pode, então, começar compartilhando? O que vem à tona, vocês, quando a gente fala de tipo 3 e desafios, né, nesse caminho de trabalho interior, de autoconhecimento? O que vem aí? Estava pensando sobre o 3 antes da gente conversar, né? E acho que um ponto que a gente não tem falado e até interessante, o 3 é muito desafiador para quem está trabalhando com o 3, né? Então acho que é um ponto interessante também da gente tocar hoje, porque o 3 muitas vezes ele vai desafiar muito, quem sabe, acho que nem a palavra seja desafio, mas ela normalmente ele vai procurar ajuda, não é uma ajuda para ele, né? É uma ajuda para ele bater a meta que ele é para o personagem que ele está encarnando, né? Para o personagem que ele está vivenciando. Né? Então o 3 ele é normalmente esse tipo performático, que vai dar muito resultado, que vai sempre tá atrás da meta, o tempo todo em ação, né? Fazendo as coisas, né? Até achando que os outros fazem menos do que ele, né? Que poderiam fazer mais, enfim. E aí ele vai procurar ajuda por quê? Porque ele não está conseguindo bater a meta da melhor forma que ele poderia bater, né? E aí vem o desafio profissional que está ajudando, né? Que é não entrar nessa situação de só ajudar ele a bater mais uma meta, né? Lógico que muitas vezes vai ser necessário, até para uma criação de uma afinidade entre o profissional e o cliente, né, o paciente, mas eu acho que é legal a gente lembrar de falar isso um pouco hoje, né, que foi o que me veio um pouco antes da gente começar a conversar. Eu estava lembrando disso, que eu tive um 3 assim, desafiador, absurdo, assim. Ele queria ver se eu era bom, né, para ele poder confiar em mim, e isso foi que me demandou bastante energia na situação. De começo é isso que eu lembro agora. A gente vai conversando, vai vindo. uhum. Que eu acho que o grande também desafio é isso, né? Porque o estereótipo do tipo 3 é o que a sociedade, entre aspas, pelo menos ocidental, né, espera dessa questão do sucesso, da imagem. Hoje muita gente fala em marketing pessoal e eles fazem isso muito bem, né? E falar para eles que, na verdade, isso pode ser um limitante da inteireza dele, da busca da conexão com quem eles realmente são, é bem desafiador, né? Assim, de falar, não, eu não vou só reforçar esse lado aqui da meta, do sucesso, da imagem, mas quem é você aí de verdade? Como é que estão os seus sentimentos? E acho que esse é um grande desafio. Por exemplo, para mim, como experiência, vem quando também acontece de vir quando ou eles entram num colapso, seja, acontece uma separação, acontece, de repente, sei lá, esperou um sucesso e não alcançou, eles entram num sentimento que eles não estão acostumados a acessar e aí é bem desafiador, assim, né, também para eles. Aí eles até permitem olhar e falar, bom, deixa eu tentar entender, mas é rasgando, porque nunca aprenderam a acessar, eles estão no centro do coração, mas a acessar esse sentimento. Assim. É o grande desafio para eles, porque a sociedade ainda reforça, né, que eles sejam assim, que a gente seja assim, que a gente busque isso.
Acho muito importante, Marta, isso que você trouxe, que normalmente os processos vêm por meio desse rasgando, né? São processos bem intensos de abertura de coração e é quando alguma situação colapsa e vem junto com uma dor profunda de uma sensação de fracasso. Algum fracasso pessoal, né? Seja na área pessoal, aonde porque o 3 ele vai se identificando, então eu me identifico com a família que é assim, né, XPTO, bonitinho, eu me identifico com o meu cargo, com o trabalho, com seja o que for, e quando essas estruturas de identificação entram em colapso, eles entram, na verdade, em sentimentos que para eles não tem sentido, né? É como se fosse, né, nas minhas experiências de atendimento, fosse até tolice para eles. Eles olham para os sentimentos, né, a priori, como é algo assim tão novo, né, quando inicia-se um processo, como se fosse, eu estou perdendo tempo em sentir isso aqui, né? Eu quero ir logo para a prática, voltar para o resultado, voltar para fazer. Como é que eu faço para sanar isso aqui que está me incomodando nesse momento? E às vezes, né, tá até vem com uma situação, uma patologia, uma síndrome do pânico, algo muito severo, às vezes mas eu quero resolver isso aqui, resolver porque eu quero voltar para minha, né, para minha vida prática, dos resultados, né, e colocar tudo no lugar. Então a questão do eu faço acontecer é muito grande, né, para o 3, a dificuldade de acessar a rendição dos processos, né, de deixar-se acontecer. Perfeito. Eu acho que essa coisa do tempo, né, do dar tempo ao tempo também, da importância, assim, porque quando eles fazem esse mergulho para dentro, começa a sentir, vem o choro e vem a emoção, logo vem, não, deixei para fora, né? O que vamos fazer? Vamos, assim, eu vejo nitidamente também esse processo, assim, de entrar, é muito assustador entrar e daí já essa necessidade do ir para fora. Mas o 3, eu vejo também esse aprendizado muito forte que eles têm com a questão do tempo mesmo, né? Do dar tempo ao tempo, que tem a ver com a esperança, né? Que é a virtude, o flow, que é o contraponto da vaidade. Então, a gente está falando aqui da vaidade, de estar sempre achando que eles é que dão ritmo para a vida, né? Que se eles não se envolverem, se eles não colocarem a mão, se eles não trabalharem, as coisas não vão acontecer, né? E é eles que estão ditando o tempo dos processos e o ritmo, e daí vem uma falta de sensibilidade também com o tempo do outro, com as necessidades do outro, e se torna aquela máquina, né? Quando a gente fala de tipo 3, é aquele fazer humano, né? Que é uma máquina, uma máquina, uma máquina. E muitas vezes passa desapercebido que é o maior coração, assim, né? O centro da tríade emocional. Então, é um coração de uma doçura, assim, muito grande e que não tem espaço, não está tendo espaço de vir à tona, assim. Então, se desidentificar dessa vaidade, porque às vezes a gente acha que a vaidade do tipo 3, num primeiro momento a gente só enxerga assim, então é o cabelo, né, ou é a imagem física, a roupa, os acessórios, mas não é só isso, né? Essa vaidade de achar que eles é que ditam o tempo, o ritmo, o fazer do mundo, das coisas, né? Essa vaidade de se colocar muito assim como protagonista de tudo. E a esperança é entender que a vida tem o seu próprio ritmo, né? Tem o seu próprio fluxo. Confiar que as coisas vão acontecer quando eles puderem desacelerar. E pela minha experiência, assim, eu vejo que os 3, assim, que realmente se propõem a esse processo de desacelerar, daí sim a verdade do coração começa a vir, né? Daí sim os verdadeiros projetos e são aquilo que eles realmente querem fazer, assim, aquilo que eles realmente querem viver começa a vir à tona, né? Quando eles começam a ter espaço, assim, para estar mais em presença com eles mesmos, né? Que é esse processo de desacelerar. E eu acho que o Enneagrama ajuda muito, né, a mostrar como um mapa mesmo, a mostrar quem, na verdade, por que este caminho, né? Por que desacelerar? Por que eu acessar essa esperança em termos que as coisas acontecerão independente de mim, ou que as pessoas vão me aceitar por quem eu sou e não pelo que eu faço. E quando a gente trabalha com, pelo menos, né, na experiência com o Enneagrama mostrando, dá opa,
tá bom, é isso, eu vou sustentar, né? Eu entendo que esse é um caminho, não é simples assim, mas é um caminho a se percorrer, a entregar, a acessar essa virtude, né? Por isso que é muito importante isso para todos os tipos, a questão da autoobservação, entender esses pontos, quando a vaidade está operando aqui, se eu parar, o que acontece? Assim, eu sinto e aí eu quero fazer logo alguma coisa, não. E aí é essa autoobservação para ir se percebendo, né? E aí a partir daí poder segurar um pouquinho e não só reagir a isso. Eu acho legal isso que a Marta tá falando, que é a situação, para mim, o 3, ele sentar e ele refletir ou meditar no para quem ele está fazendo aquilo, né? Então tem uma continuidade, uma corrida que ela é para satisfazer alguém, muitas vezes. E esse alguém, até na cabeça dele, muitas vezes, ele percebe ele discursando, ou ele conversando, ou ele mostrando os planejamentos, então para agradar ou satisfazer determinadas pessoas. Seja o pai, a mãe, exatamente. Influenciar, então, ele quer manipular às vezes também. Exatamente, ele quer construir aquela imagem daquilo que ele acredita que ele é cada vez mais. Então ele gera uma bolha e dentro dessa bolha ele vai gerando outras bolhas de realidade para ele e ele está preso dentro daquilo. E ele se vê muitas vezes, essa questão do tempo, essa questão do fazer, ele se vê fazendo a manutenção dessas bolhas, porque ele precisa fazer com que aquilo permaneça, né? Que aquilo continue equilibrado, porque se alguma daquelas bolhas de realidade que ele criou estoura, é uma parte dele que está morrendo. E aí é o grande medo do 3. Identificado. Exatamente. Então é o grande medo do 3. Se morre a minha identidade, quem sou eu? Né? Então, para quem que eu estou fazendo, mantendo essa identidade? É realmente para mim? Né? É realmente para que eu gosto de fazer? Quem sou eu dentro de tudo isso? Eu acho que deve ser a mais pergunta para todos nós, né? É a pergunta mais difícil que existe, né? Quem sou eu dentro de tudo isso, né? E eu vejo dentro do 3 uma dor que a gente começou a falar aqui de quando ele já tá sentindo a dor. E aí é maravilhoso quando ele vai para um processo terapêutico já sentindo a dor, é muito legal, né? E é gostoso de trabalhar com ele. Quando ele ainda não tá sentindo a dor, o maior medo dele é realmente que a bolha estoure. Então, o quanto de esforço eu faço para manter a minha personalidade, o quanto de energia que eu tô tirando de outras áreas da minha vida para fazer isso. Então, eu tô tirando da amizade, eu tô tirando do meu lazer, eu tô tirando E às vezes até o meu lazer e as minhas amizades, elas são calculadas para manter a bolha. Então, elas são uma ação de como é que eu faço para que essas amizades ajudem a manter minha personalidade. E aí o 3, ele nunca tá... Ele sempre acha que ele tá equilibrando tudo isso, né? Eu não lembro quem te fala, mas o 3 fala que é como se ele pudesse pegar na copa da árvore, né? E puxar ela, porque ele quer fazer ela crescer mais rápido. Então ele acredita que ele tem esse poder. Então ele acredita que ele tem esse poder. Essa é a vaidade, né? E aí o medo é de começar a estourar as bolinhas. Então eu acho que na terapia ou no coach mesmo também, ou quando a gente vai trabalhar com os 3, perceber nele ou conseguir mostrar para ele que ele está com medo de estourar essas bolhas, de entender quem ele é lá dentro de tudo isso, né? Para mim também, para todo mundo é esse medo, acredito, né? Realmente, Fê, eu acho importante, assim, isso, pegando já como você trouxe essa história de também como trabalhar, né, com os chips, a gente estava falando um pouco antes sobre a complexidade que tem no triângulo, né, porque são dores tão profundas que há uma dissociação do centro de inteligência. E no tipo 3, a dissociação é do centro emocional. Então, eu tenho acompanhado alguns processos que, quando se abrem, né, e o cuidado que a gente precisa ter nisso, porque vem com traumas muito profundos. Então, né, esse rasgar, ele também precisa ser respeitado no tempo e às vezes, né, manter um nível de identificação é necessário,
Claro. Porque não é de uma vez que a gente consegue, né, rasgar isso profundamente e dar de cara com esse vazio. É muito difícil sustentar esse vazio, né? E aí são experiências de reedições de traumas sobre traumas. Então, também o nosso tato, cuidado, né, quando estiver conduzindo essas pessoas e para qualquer um de nós, porque qualquer um de nós também, quando vamos chegar nesse centro do coração para entrar em contato com essa pergunta, quem é você, quem somos nós, é difícil, né, de sustentar esse lugar. E o 3 vive, né, com essa pergunta, assim, né? Eu ouço muito deles, mas eu descobri o Eneagrama e eu fico toda hora me questionando, né? Mas por que você está fazendo isso? Quem é você? Quem é você? É difícil viver com esse questionamento o tempo todo. E aí eu vejo também uma necessidade para esses trabalhos muito profundos, né? De entrar nesse questionamento, que é a ancoragem de um caminho, de um processo espiritual, né? Para dar suporte e sustentação, porque é muito difícil sustentar esse lugar sem esse apoio, né? Espiritual mesmo. E que legal tu trazer isso do vazio, assim, porque uma coisa aqui, agora, enquanto a gente está gravando, me veio que no ponto 1, a gente falou muito da autoaceitação, né? No ponto 2, a gente falou do autoacolhimento. E o ponto 3, o que me vem, assim, muito é desse não fazer, né? Desse aprendizado que traz para todos nós, assim, de não fazer. Porque às vezes, até quando a gente estuda o Eneagrama, a gente quer uma listagem do que eu tenho que fazer, né? Que é isso, assim, a gente falou assim, descobri meu Eneatipo e agora o que eu faço? Sim, tem várias atividades que a gente pode fazer quando a gente descobre o nosso Eneatipo, mas uma outra parte do trabalho também através desse mapa do Eneagrama é não fazer, né? Para alguns perfis, o ideal é É não fazer. observar a paixão do ego acontecendo e não fazer, né? Então, é observar e deixá-la queimar, assim, né? Então, o tipo 3, acho que também simboliza muito esse ponto do não fazer, né? E em termos práticos, assim, para as pessoas que se identificam com essa energia do 3, o que eu vejo, assim, tem muito a ver com isso de trabalhar o acesso do coração, às vezes através de músicas, através do descanso mesmo, né, da reconexão com a família. Não sei se vocês querem também compartilhar algumas dicas mais, assim, que é o não fazer, de observar a vaidade, de observar isso que o Fê estava dizendo, né, para quem que eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo, sustentar isso, mas também em termos, assim, de fazer. Então, o que vocês percebem, assim, de Muitas vezes dicas? escolher isso, práticas que não necessariamente envolvam competição, né? Envolvam algo que vai obter uma imagem a partir disso. E aí é uma autodescoberta mesmo, né? Eu conheci um 3 onde ele falou que quando ele foi para a música que você citou, ele acessou essa abertura do coração, ele se sentiu vivo, ele viu o que é se sentir vivo a partir da música, né? E então é o experienciar, o experimentar sem e estar atento. Opa, eu entrei nisso aqui, está gerando competitividade, ou se tiver numa atividade de grupo, tentar ficar um pouco mais passivo e só auxiliando e deixando, então praticando esse lado do e se eu não for lá e fazer e obter esse resultado, né? Não entrar na competição. É um desafio para eles, para se a gente falar, vai meditar? Claro que é um desafio, porque na hora que ele para, ele pode acessar sentimentos ou essa angústia. Mas é a partir daí entender que a gente não falou um pouquinho que ele vai para o ponto 6 ou para o ponto 9, né? Mas quando ele faz esse caminho, ele pode ir para um caminho mais consciente para o 6 e não no estresse de acessar um pouco qual é o medo de eu acessar essa frustração, esse não sucesso, esse, né? E vai consciente, né? E não precisa ir só nesses momentos que a gente começou no início do vídeo ali falando sobre os colapsos, né? E aí ele pode acessar esse ponto 9 também do ficar, do observar, do contemplar, né? Mas em atividades eu acho que é isso, experimentar. Fala, Fê. Eu acho que o que a gente vem conversado aqui, esses dias eu vi uma palestra, achei bem interessante, assim, falando sobre o aspecto grosseiro, o sutil e o secreto.
Então, todas as religiões teriam esses 3 aspectos, né? Em todas as tradições esotéricas, enfim. Então, muitas vezes, quando a gente chega no Enneagrama, a gente está nesse aspecto grosseiro. Então, eu quero a fórmula, eu quero a regra, eu quero o que eu pratico, o que eu faço. E muitas vezes, por não entender o aspecto sutil, né, eu fico preso ao grosseiro. E eu fico preso a ter que fazer a regrinha. Né? Então, eu não me liberto até mesmo, vamos dar um exemplo, eu tenho que meditar. E às vezes, porque eu esqueci de meditar, eu me cobro tanto por não ter meditado, que aquilo fica pior do que eu estava, né? Então, o que acontece muitas vezes? Acho que é interessante a gente lembrar que dentro do Enneagrama que a gente está falando aqui, vão ter regrinhas, né? Tem receitinha de bolo? Tem receitinha de bolo. A receitinha de bolo é principalmente para você começar a observar como é que isso se desenvolve dentro do teu corpo, dentro das tuas emoções, dentro dos teus pensamentos. Então, a receitinha é como se fosse aquela emergência, tá indo para UTI para estabilizar o corpo, né? Então, eu vou ter aquele primeiro tratamento, que é o tratamento de vamos manter o corpo vivo, né? Então, é aquele passo, a receitinha é para eu começar a acessar, e vai ter receitinha, não adianta, pode ter 20 anos de Enneagrama, vai ter receitinha, porque tem lá dos meus que eu não estou conseguindo acessar, eu preciso da receitinha para acessar. Mas cada um vai descobrindo, conforme for, o passo, como é que aquilo funciona dentro dele, né? E aí existem pontos que estão mais doídos, tem pontos que estão mais... E aí, a observação, eu acho que é muito interessante. No ponto 3, para mim, a observação, eu acho que seria a mais importante, assim, é de entender como a pessoa segura a emoção, muitas vezes, para não frustrar o desempenho. Aí eu acho que E aí, como é que ela vai fazer para que isso... Ela vai criar a receitinha dela, né? Ela pode acessar algumas receitinhas que a gente fala, com certeza tem que fazer isso, mas e como é que eu vou ver que eu estou segurando a minha emoção para que a emoção não me impeça de dar o resultado, né? Porque eu tenho que apresentar um resultado. E eu tenho uma falsa emoção de que eu acho que é o resultado que me deixa feliz, que me deixa... que eu vou sentir o amor das pessoas. Isso, exatamente. Então, como é que... Para mim, no ponto 3 é esse, é onde que eu reparo esse... E como é que eu vou fazer uma prática para eu reparar isso, né? E aí, como eu falei, às vezes eu vou ter amigos que os meus amigos, eles são para reforçar a minha personalidade, ou a minha família, o jeito que eu vivo com a minha família, e como é que eu consigo estar presente ali naquele momento para deixar o amor acontecer naquele momento, sem eu estar na expectativa do resultado, né? Então, eu acho que aí entra como fazer uma prática para que isso aconteça. Então, lembrar a hora que está na reunião de família, ou aí cada um vai achar o ponto que é mais... que esse amor ele flua naturalmente, né? Essa minha expectativa do resultado. Aí eu coloco, para mim, o 3, acho que é interessante essa parte. Acessar conexões de verdade, né? Assim, no sentido, e não entender que não é pelo que ele faz que ele é amado, mas entender que as pessoas buscam conexões verdadeiras, assim, né? Não é só por, ai, vai lá e a pessoa fala, nossa, ela é boa mesmo, né? Não, mas falar, nossa, aquela é aquela conexão da verdade. De repente ele encontrar, você estava falando das amizades. Quem são aquelas pessoas que ele pode, de repente, começar a mostrar um pouco mais de si, né? E não só dos feitos. Tem um redirecionamento da energia, né, que está externa, né, para buscar essa aprovação, a validação, para uma vivência interna, né, e a gente está falando de um centro que busca valor, né, e passar a valorizar a vida a partir de si mesmo, do que eu sinto, das minhas conexões, dos meus sentimentos, né, valorizar o que eu sinto. Acho que o 3 tem muito que fazer esse movimento, né, do interiorizar mesmo, porque antes do que nós fazemos, nós somos, nós sentimos. Então, entrar em contato com isso, né, com o que eu sinto, e é isso que nos faz iguais. Todos os seres humanos sentem todas as emoções. E é nesse lugar que nós vivemos, somos vivos, né? E a partir disso, sim, depois se desdobra no que nós construímos, no que nós fazemos. Aí eu sinto que o 3, ele
ele corta isso, né, com a emoção e vai pro eu quero fazer, acho que uma palavra que o 3 gosta muito de usar é eu quero deixar meu legado, né? O que você faz em vida ecoa pela eternidade, essa coisa, né, de deixar um legado, que é muito lindo, existe um propósito nisso, mas isso precisa antes estar conectado muito lá dentro, e não vou deixar algo para ser visto, né, só pelas outras pessoas, que continuando nessa necessidade do que é externo. Então, é dar valor para o simples mesmo, para a vivência familiar, para a vivência pessoal, com os filhos, né, com aquela rotina bem simples do dia a dia, de todos nós, seres humaninhos simples. Acho que isso é encontrar valor nisso, né? Encontrar riqueza nisso, assim, nisso que é simples, que é de todo ser humano, e que isso que nos faz vivos e humanos de verdade. E a partir disso, um monte de outras coisas pode se desdobrar. Exato. Lindo, lindo. Muito bem, então chegamos ao fim.